12h36, a gente gira a pauta aqui no 12 em Ponto e fala agora sobre transporte público. Ontem, a governadora Fátima Bezerra anunciou que até o fim de 2022, ou seja, por mais um ano, as empresas de ônibus aqui de Natal e as que fazem também o transporte intermunicipal vão ter aí a desoneração do ICMS sobre o óleo diesel, imposto estadual. A governadora prorrogou esse benefício que já está valendo desde o começo da pandemia e exigiu das empresas, pediu às empresas, que como contrapartida a tarifa de ônibus permaneça congelada no valor atual e que o circulado ao FRN volte a rodar sem cobrança de tarifa. Na comunicação do governo do estado, a informação é que as empresas aceitaram essa contrapartida para ter acesso a esse benefício. A gente conversa sobre esse assunto agora aqui com Nilson Queiroga, que é consultor técnico do Seturn, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus de Natal, a quem a gente agradece a presença. Tudo bem, Nilson? Seja muito bem-vindo ao 12 em Ponto. Boa tarde, Tiago, Cristiano e Freire. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa emissora e nesse programa de grande audiência. Obrigado, Nilson. E aí, as empresas aceitaram essa contrapartida que foi solicitada pelo governo para ter acesso ao benefício? Sim. O segmento empresarial marcou-se presente ontem lá com a governadora, com o secretário, o nosso presidente, o empresário Agnello Cândido, o presidente da Federação Hildo Laranjeiras. E sim, essas duas exigências foram prontamente atendidas desde que esse benefício realmente se estenda, como de fato hoje já foi publicado o decreto. Nilson, o governo do estado afirma que está tendo uma renúncia aí de R$1 milhão por mês, dispensando a cobrança do ICMS. Isso dá para as empresas de ônibus continuarem operando com saúde financeira? Isso atende à reivindicação que vocês vinham apresentando de que as contas não estão batendo no sistema de transporte público de Natal? É um grande passo, né? Não mantém o equilíbrio, não restabelece o equilíbrio econômico-financeiro, mas ele é muito importante. Ele foi muito importante para a continuidade desse serviço ao longo desta pandemia. A governadora demonstrou uma sensibilidade jamais vista por nenhum governo do Rio Grande do Norte. Nós sabemos que a competência constitucional direta é do município e durante esses 30 anos nós procuramos os governos que antecederam para tirar esse imposto e converter em benefício para o usuário, diminuindo a tarifa. E a governadora Fátima, ela, com a sensibilidade jamais vista, política e social, ela entende que 30 centavos, 40 centavos num reajuste, isso vai pesar muito no orçamento dessas pessoas que utilizam o transporte. A prefeitura também chegou a desonerar o ISS. Já tem a sinalização de que em 2022 o benefício também vai ser mantido? Nós já protocolamos esse pedido e contamos sim também com tanto o prefeito como os vereadores que esse benefício continue e que o grande beneficiado seja o usuário de transporte, que além dessa desoneração, que como eu disse, os dois impostos, ele é um passo, ele é fundamental, mas ele não fecha a conta, e que a gente continue discutindo outras medidas para que esse equilíbrio realmente seja encontrado sem que haja novo reajuste de tarifa. Nilson, o Seturn chegou a informar semanas atrás que para manter o benefício da meia passagem para os estudantes era necessário ter algum tipo de aporte dos governos, algum tipo de subsídio. Com esses dois anúncios, com o anúncio do governo já oficializado e com o da prefeitura que deve acontecer também, o setor entende que o subsídio vai dar conta de fechar as contas e manter, portanto, o benefício da meia passagem, ou vocês continuam cobrando mais subsídio para poder manter o benefício da meia passagem? Não fecha a conta, O que o setor vem dizendo há bastante tempo é que esse modelo de tarifação do sistema de transporte público do Brasil e daqui de Natal é um modelo falido, é um modelo injusto, onde o usuário que paga a passagem, ele é quem custeia 100% do custo do serviço e ainda banca os programas sociais do governo municipal, estadual e federal. Isso tem que acabar. Essa tarifa que foi calculada em 19 de maio de 2019, que perdura hoje, R$4 no dinheiro, R$3,90 do cartão. Essa tarifa, se o usuário não bancasse esses programas sociais,
né? Ele só iria pagar R$3. Então, compulsoriamente, sem o esclarecimento para a população. Isso daria um subsídio de quanto, Nilson? Quanto é que a prefeitura e o governo teriam que passar para as empresas para poder a tarifa cair para R$3? Veja bem, a meia passagem, quem banca é quem paga a passagem inteira. Assim como as gratuidades municipais, né, federais, no caso o idoso, que está se buscando junto ao governo federal, idoso, a pessoa com deficiência, que é da Constituição. Se o governo federal faz esse aporte de recursos para o Brasil inteiro e tira esse peso da tarifa do usuário. O setor calcula que seria de quanto esse subsídio? Veja bem, para cada segmento, né? O que nós, nessa tarifa, seria em torno de R$1 para o usuário. De cada usuário transportado, nessa que foi calculada de R$4, não atualizando a tarifa atual. Então o usuário só deveria pagar 3. Então ele paga 3 e paga mais 1 para bancar os programas de meia passagem, de gratuidade, seja do deficiente, seja do idoso. Mas convertendo em volume global por mês, por exemplo, isso daria quanto? Rapaz, veja bem, nós transportamos agora no último mês cerca de 3.250.000 passageiros equivalentes, passageiros que pagam, né? Então, se a gente botar R$1, né, nessa conta que eu estou fazendo dessa tarifa passada, seria em torno de 3.200.000 por mês. Por mês. Por mês, para poder bancar os programas sociais. Para bancar os programas sociais, tirar isso do bolso do usuário que está pagando a passagem. E quem está pagando esse usuário é justamente os usuários mais pobres, né? Os mais pobres financiando os programas sociais. Tá entendendo? Já pensou aquele que está desempregado, aquele que é da economia informal, sobrevive daquele um biscate ou uma diarista, ela pagar a meia passagem de um estudante de classe média ou até mais alta, que vai para um colégio particular, que tem condições. Isso é muito injusto. Isso perdura décadas aqui em Natal. Isso tem que se acabar. Tá entendendo? Então é importante vocês, veículos de comunicação, para levar o conhecimento do usuário que ele é inconsciente, ele não sabe disso, né? Falam isso. Tá? Então o Seturne está defendendo, e aqui eu trago até para vocês, já falando aí para todos os segmentos, para que os governos, seja o município ou o estado, eles lancem mão de um vale transporte estudantil. Isso a gente vem falando, tanto como o município, aqui está a logomarca do município, está aqui do governo do estado. Uma proposta, portanto, de campanha que o que seria isso? Colocando. Tira a minha passagem, o estudante recebe um vale transporte, como fez Maceió agora. Uma lei municipal de Maceió, o estudante não paga mais nada, ele recebe o vale com aquela destinação, o incentivo à educação. E com mais esse aporte, o Seturne calcula então que a tarifa cairia para R$3 aqui em Natal? Não, com mais esse aporte diminui o desequilíbrio atual, Tiago. Tá entendendo? A tarifa atual calculada, ela é muito além de R$4. Tá entendendo? O senhor falou agora há pouco que poderia reduzir em R$1 na tarifa de maio de 2019, que foi calculada. Não na atualizada. Então, atualizada, com esse óleo diesel subiu 68% só este ano, e nós tivemos uma desoneração de 18%, o prejuízo aumentou em muito. Entendeu, Cristiano? E com isso aqui, tira essa injustiça de colocar todo o custo do transporte em quem está pagando e ainda bancar os programas sociais. Hoje, de cada 4 pessoas que andam no ônibus, um não paga. Esses 3 pagam esse um. Tá errado. Esse um que não paga, continua com benefício sem pagar. Mas o governo adquire essas passagens inteiras e dê a quem de direito. Nilson, é essa a realidade econômica que fez com que algumas empresas de ônibus devolvessem algumas linhas para o município. Isso aconteceu durante a pandemia agora e em 2021 também. O Seturne, aliás, algumas empresas pararam de operar algumas linhas. Isso atingiu, inclusive, várias comunidades que ficaram sem ônibus porque as empresas entregaram porque disseram que não tinha mais condições de operar. Foi por causa dessa realidade financeira que as empresas entregaram? Primeiramente, vamos esclarecer. Olha, as empresas, o Seturne parou as linhas, desativou e tal. Isso não é verdade. Não é competência de empresa criar, desativar a linha, aumentar carro, definir cobrança, cobra, não vai. Não é competência. Não, é do município, da prefeitura. Isso, né? Então, mas a prefeitura cede as empresas para elas operarem. O que foi que aconteceu com a pandemia? 20 de março do ano passado, o prefeito decretou que só era para circular 30% da frota.
decreto, numa reunião com mais de 50 representantes de todos os segmentos de Natal. Lá eu estava presente num sábado e vigorou já a partir de segunda-feira. Então, uma linha que tinha um ônibus. Aí a STT disse, eu não posso botar 0,3, essa linha não vai rodar. Uma linha que tem 2 ônibus, 0,6, não, essa não vai rodar. Aí uma linha que tem 10 ônibus vai rodar 3. Aí ela disse, coloque 4, porque essa tem muita gente e vai precisar. Então, quem parou essas linhas, quem determinou foi a STT, foi a prefeitura, não foi as empresas. Mas oficialmente desde esse momento. A secretária Daliana Bandeira veio aqui na 98 e disse que as empresas de ônibus, algumas delas disseram que não iam mais operar aquelas linhas. Vamos lá, deixa eu dar continuidade, o raciocínio. Então, essas linhas deixaram de ser operadas. A pandemia, logo no começo, Freire, a tarifa, a gente mandou o setor todo mês uma carta para a secretária, então secretária Alexina, olha, o mês de abril, com a quantidade de pessoas transportadas, com os ônibus que rodaram e com a quilometragem rodada, a tarifa é 6 e tanto, 7 e tanto. Imediato, pedimos uma resolução disso, as empresas não podem estar recebendo R$4 e a tarifa do mês, por conta desse decreto e tudo, está R$6,70, está 7. O prefeito foi em entrevista e disse que para cobrir 100% da frota, que falaram por aí e tal, era R$9,50 e a prefeitura não podia pagar essa diferença, né? Então, essa defasagem, ela veio durante toda a pandemia e perdura ainda hoje. Nós estamos transportando apenas 63% da quantidade de pessoas que eram antes transportadas. Então esse desequilíbrio hoje está muito grande ainda, né? A secretaria tem esses cálculos, né? Nós, assim, até nosso entendimento, que esse é um dos fatores que a prefeitura vem postergando o lançamento do edital, porque ela não consegue fechar sem que haja um reajuste ou que entre um subsídio para manter o equilíbrio. Isso é fato, né? A gente vê no Brasil todo aí, né? Por exemplo, Maceió licitou os sistemas, lá é licitado. Há 3, 4 meses uma empresa faliu tradicional chamada Veleiros. 10% da cidade ficou sem transporte. Só tinha 4 empresas, uma faliu. Essa licitação foi quando lá em Maceió? Foi 2014, 2015, sim, por aí. Antes da pandemia. Mas perdura o contrato ainda, sim. Vigente, né? Aí agora a prefeitura aprovou uma lei com a Câmara, está subsidiando, encontrei recente com um vereador numa festa que eu fui lá em Maceió, já vai com 18 milhões de subsídio em 3 meses. O vereador me disse isso. Para poder manter a tarifa no patamar. Para poder manter no patamar. Salvador, Freire, licitou também. 3 consórcios ganharam. Um faliu, a prefeitura encampou, passou 6 meses, botou muito dinheiro, não aguentou, soltou. O Rio de Janeiro licitou o BRT para a Copa do Mundo, faliu o BRT, a prefeitura não consegue, licitou de novo, ninguém interessado, ela está dizendo que vai criar uma empresa pública para manter o BRT em operação. Então esse custo atual está muito alto, porque a quantidade de pessoas caiu, os pagantes. Nilson, e o combustível... no eventual edital de licitação que está previsto agora para o início de 2022, o senhor acredita que as empresas de ônibus que operam hoje aqui em Natal vão ter interesse de participar desse novo processo licitatório se a prefeitura não colocar algum tipo de subsídio para operar o sistema? Tem que ter o equilíbrio. As empresas têm profissionais especializados em todas as áreas para aferir isso, como fez nos editais anteriores e viram que tinha um rombo muito grande. Fizeram um negócio maquiado. Tá entendendo? Botaram um custo de pessoal de 2 anos para trás. Pensa que o pessoal, as empresas vai dar uma proposta no escuro. Tinha até o Wi-Fi, né? Entendeu? Até o Wi-Fi, já né? tinha tido um reajuste de pessoal, senão o salário de pessoal é de um ano atrás e já ia ter um reajuste em maio e o contrato era para ser em julho. Ele desconsiderou 2 reajustes de pessoal, tá entendendo? E superestimou a receita. A curva de receita desde 2012 vem caindo, Tiago. E a prefeitura sabia disso, botou uma média do ano passado, onde naquele período, começo do ano, já estava embaixo e era para o segundo semestre que ia continuar, que continuou caindo. Então não ia ter a receita, ia ser muito inferior e a despesa seria muito maior. 30 milhões era o rombo logo no começo do contrato.
Entendeu? Então, a STTU tem que encontrar esse equilíbrio para que as empresas daqui e do Brasil se interessem, senão não entram. O senhor vê um esforço da gestão atual para realmente chegar nesse modelo de licitação que propicie esse equilíbrio econômico-financeiro? E como é que o senhor vê, inclusive, essa mudança de gestão que houve na STTU recentemente? Muito boa, né? A secretária atual é uma engenheira, faz doutorado na Europa, tem, na hora que se conversa, plena consciência e consegue perceber as decisões que deve tomar, os problemas, diagnosticar os problemas e quais são as soluções. Pouco tempo que ela assumiu, a secretaria já vem há muito tempo com uma desestruturação, né, muito grande. A maioria dos técnicos se aposentaram, continuam se aposentando. Não houve novos concursos, né? Mas assim, a gente está confiante que a secretária Daliana realmente ela venha trazer essa licitação. Achamos que, de certo modo, houve uma prudência em não lançar por lançar o edital, porque licitação não significa que vai resolver os problemas, pode piorar. Como em outra cidade. Teresina licitou, passou lá 2 meses sem nenhum ônibus, está lá a maior crise ainda. Licitou, investiu em corredor e tudo, e está lá. Por quê? O modelo de contratação está falido, está ultrapassado. Não pode ser desse jeito mais. Nilson, a mobilidade urbana, ela é muito mais do que só o ônibus, né? Mas hoje, em Natal, a gente depende, eu acho que 90% de ônibus. Qual é o custo hoje da manutenção e do combustível para a planilha, o peso disso dentro da planilha em termos de percentuais? E se o setor, eu sei que é até difícil responder isso, porque vocês não têm hoje uma previsão de contrato, né? Pode surgir uma licitação agora e mudar tudo, então a gente não sabe disso. Mas se existe algum planejamento para ônibus elétrico? Eu sei que em Campinas já roda há mais de 10 anos, eu tive uma palestra com o secretário de Mobilidade. Não chega a 10, não. Acho que tem 8. Eu tive uma palestra e já tinha. 3, 4 anos. Não, eu tive essa palestra tem 3 anos e ele já falou que já tinha rodando há mais tempo. Um já ano, tinha... mais ou menos. Então eu acho que 3 a tem... 4 anos no Enfim, máximo. tá rodando. Tá rodando lá e nessa palestra que eu tive com ele em São Paulo, ele falou que pelo menos o problema de manutenção que o ônibus elétrico quase que não tem problema, o problema é só a questão de pneus, né? E aí também o gasto com energia antes dessas altas também era bem considerável. Não sei se o setor já tem algum estudo nesse sentido. Tive recente na fábrica em Campinas, BID, com né? o nosso presidente, a BID, né? 3 semanas, né? Tivemos lá, conversamos. Um ônibus elétrico custa 2 milhões. 2 milhões. Um desse daí, da convencional, 450 mil, 470 mil, Cristiano. Ora, mas aí tem que ver o custo da manutenção. se o né, sistema tem que ter atual subsídio, não consegue custear Um a ônibus renovação de um ônibus desse que está rodando, que custa um para quarto. rodar para esse 2 milhões, tem que ter uma contratação e meios para financiar isso, senão ninguém vai colocar no Brasil. Entendeu? Só as baterias, 200 e tantas baterias, é mais da metade do valor do ônibus elétrico. Ele é lindo, ele é o futuro. Mas as condições hoje são dessa forma. Né? Tem 50 ônibus elétricos hoje no Brasil, dito pela BID. Entendeu? Curitiba tem 1, em São Paulo tinha 10, eu vi 10 há 2 anos. Renovaram mais 10, né? A Transwolf, uma empresa até que é uma cooperativa de alternativos, né? Que ganhou a licitação. E tem outro, Salvador está querendo comprar 40, Campinas está querendo aumentar mais 200, né? Foi dito nessa ida lá. Assim, é o futuro. Mas as condições hoje não permitem partir já para essa tecnologia. Perfeito. Falando em futuro, Nilson, não existe... o transporte público sempre vai depender do ente governamental, tipo, através de subsídios, sempre vai ter que ter uma interferência, assim. A gente pode vislumbrar um futuro onde a coisa seja mais independente, ou seja mais... vamos dar um exemplo, como foi feito com o transporte aplicativo, por exemplo, a gente vai conseguir ter operadores mais flexíveis, sem depender dessa eterna batalha entre... Mas tem como, é o que ele tá falando, mas a tarifa tem que ser R$7. Não, é nesse mais... sistema que tá não, aí, né? isso no início, né? Mas... A pergunta de Cristiano, olha, grande, inteligente sua pergunta. Esse é o que tem que mudar. Você veja o seguinte, vamos lá o modelo de contratação da Cosern, privatizou a Cosern. A Cosern disse, eu quero ter esse poste aqui, butacular. Ela não tem que pedir autorização, alvará. Ela tem que garantir, não faltar energia, segurança ali, sinaliza. Pum, bateu imediato.
A empresa de ônibus, eu quero aumentar um ônibus que está andando cheio. Não pode. Eu tenho que fazer um pedido, vai submeter, passa um mês, 2, aí diz não. Eu quero mudar um itinerário para atender melhor. Reformar ali, porque desse ponto em diante, o ônibus está batendo lata, como se diz, não está ninguém, ele podia voltar daqui. Eu tenho que fazer um pedido, passa 2, 3, 6 meses, quando vem é indeferido, não aceito. As empresas não podem fazer nada, tem uma expertise grande, tem boa vontade, vê onde está o erro, mas depende desse engessamento contratual que está ultrapassado. Você está corretíssimo, Cristiano. Esse modelo tem que dar mais autonomia, cobre indicadores de qualidade, horário para onde passar, renove a frota, atenda bem ao usuário, tá entendendo? Acidente de trânsito, o ônibus quebrar, isso os indicadores, não faça isso aqui não, multa, troque, extinga o contrato, etc e tal. Agora, tudo o órgão gestor é quem faz e o operador leva a pancada, tudo, vê o usuário mal atendido, não pode fazer nada com esse modelo ultrapassado. Você está perfeita a sua colocação. Isso é uma das coisas que tem que mudar daqui para frente. No Brasil, dar mais autonomia ao operador, desde que ele atenda às necessidades de qualidade, de pontualidade, de segurança ao usuário. Perfeito. Nilson Queiroga, consultor técnico do setor no Sindicato das Empresas de Ônibus aqui de Natal. Muito obrigado pela sua entrevista e pelas informações. Agradeço em nome do Seturne, mais essa oportunidade, estou à inteira disposição de vocês. Obrigado, Nilson. São 12h58.